RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. Quinta-feira é dia de... Olha, pós-rodada, numa semana de Clássico Grenal 426, com toda a cobertura aqui na RDC TV. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 1h da tarde, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e em todas as plataformas digitais. O Grêmio tomou um sufoco do Juventude, mas está na fase... Juventude não, do Novo Hamburgo, e está na final. O Internacional fez um passeio lá contra o Esportivo de Bento e a gente não ganhou o almoço de Paulo Ribeiro Neto. O treinador tinha prometido que ia pagar o almocinho. Mas tava difícil para ele. Tava difícil pro 40 segundos, né? Chego... Eu tô bem, tô bonito? Tu tá bonito, cara. Tu tá elegante. Tá bem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Joguinho, final de semana, live no ar. Vamos compartilhando, você aí de casa, mande sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão de pauta e, obviamente, a sua corneta, porque semana Grenal, né? Tem enquete lá no Twitter, quem é o favorito? Será? Que dúvida! Eu tenho outras perguntas para fazer, mas nós temos até quarta-feira para colocar para o nosso seguidor. Vamos começar com o Internacional, assim? Vamos, porque é um jogo que tem menos o que falar. Embora a gente tenha algumas considerações, mas o jogo do Grêmio é que nos deu muitas coisas para colocar como ponto de interrogação. E eu acho que o torcedor do Grêmio está preocupado. Não só com o que... A primeira coisa que eu tenho que falar foi o seguinte: lembra do que eu disse pós-Grenal, lá em Caxias do Sul? Que a gente não podia pegar esse Grenal... Como exemplo, porque era retomada. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Nem o Grêmio estava, né, com essa bola toda, porque venceu, nem o Internacional estava uma desgraça, porque perdeu. E por que isso, gente? Porque... era um Grenal pós-pandemia, 4 meses, em Caxias do Sul, cenário diferente, os times meio que travados, o Internacional destreinado, e isso se comprovou depois com os reservas contra esse mesmo Esportivo em Bento Gonçalves. Destreinado, o que eu quero dizer destreinado? Não se via o sistema de jogo que o Kudê estava conseguindo, né, introduzir antes da pandemia. E o que aconteceu de lá para cá? Observe bem. Olha, qual é a última imagem que nós estamos tendo aqui? Do Internacional? O Inter assentado, com o sistema Kudê sendo empregado. Pressão. Né, passando sem dificuldades pelo seu adversário. E o Grêmio, que lá atrás venceu o Grenal, com os reservas jogando mal. E quando o time titular voltou a jogar, dentro de casa, na arena, o trabalho que passou para suplantar o Novo Hamburgo depois de ter feito uma vantagem de 2-0. Então, vejam bem que as coisas são muito cíclicas. Né? E nesse momento, e vão se perdurar, viu, Guilherme? Ainda não se pode ter uma ideia muito clara de como as coisas estão realmente. Né? E é claro que um Grenal que se avizinha, ele se sempre o Grenal não tem favorito porque é o Grenal... Grenal então, é Grenal. Ainda mais agora, Mas vamos começar com o Internacional? Vamos só ver se a gente já tem o Leonardo Sonda. Sim, beleza, claro. Dá um bom dia pro Leonardo Sonda, caso contrário ele entra daqui a pouquinho. Tá bonito esse guri, hein? Que é isso? Cabelo cortado, hein? Que guri bonito, hein, tchê? Não, os brincos de D'Alessandro. É mais ou menos assim, Leonardo Sonda? Bom dia pra você. É mais ou menos isso, Guilherme Paz. Bom dia a Tino aí no estúdio, bom dia ao Ribeiro. O Inter que se classificou ontem diante do Esportivo, goleada de 4-0. E a única notícia ruim para o Eduardo Kudê foi a expulsão do Saravia. Ele até falou isso na entrevista coletiva de ontem.
Já projetando um clássico Grenal, então, por parte do Inter, o Rodinei deve entrar na lateral direita no lugar do lateral argentino, que foi expulso e estará suspenso. Já o Grêmio venceu o Novo Hamburgo, um jogo apertado, mas o técnico Renato pode ter algumas novidades para o clássico. Novidades estas nas laterais, porque Bruno Cortez está de volta depois de ter se recuperado da Covid-19 e pode voltar ao time. Vitor Ferraz, que foi desfalque ontem por desconforto muscular, fará um novo exame hoje para ver se tem condições para o clássico. Então, as dúvidas do Grêmio nas laterais. Obrigado, Leonardo Sonda. Acho que eu tenho que abrir para o Ribeiro Neto falar alguma coisa após a entrada. Não, tá muito bem esse guri, né? E tá clean, né? Tá clean e tal, né? E depois ele vai falar, porque tem uma outra coisa amanhã acontecendo em relação ao Internacional, que é o julgamento do Cudê e do D'Alessandro, né? Mas ele me dá detalhes daqui a pouco. Gente, vamos falar de Internacional. Vamos falar pelo Inter. Bota o ilustre aí na tela, vamos acompanhar os melhores momentos, os gols da partida. Foi papum, rapidinho, o Edenilson botou para Thiago Galhardo, Ribeiro. E a partir dos 40 segundos, o Internacional decidiu o confronto. Esse jogo, ele foi decidido. Aí vou dizer, mas o Grêmio fez o gol 1 minuto e 40 e não decidiu. Sim, culpa do Grêmio. Problema do Grêmio. O Internacional, como o próprio Renato admitiu na sua entrevista, e depois nós vamos reprisar, o Internacional se manteve tão concentrado que em 15 minutos, o Renan deu uma ajudada aí, né? O Inter liquidou a fatura. Tanto é... Só pedir que ir para a produção, por gentileza. É que tá aberto o microfone do Léo aí. Assim, ó, tanto é que o esportivo estava tão batido, que o Inter se deu a possibilidade de trocar quase todo o time no intervalo, preservar alguns jogadores, como o Cuesta, que tinha 2 cartões amarelos, né? Preservar o Thiago Galhardo, que voltou a ser um grande nome do Internacional. A grande novidade do Internacional nesse pós-pandemia é Thiago Galhardo. E por que Thiago Galhardo? Primeiro... Mas ele já era, Ribeiro. Não, mas assim, ó, é que a ausência... Tipo, agora na quarta-feira a gente não vai ver se o D'Alessandro vai entrar na função dele, porque é Thiago Galhardo mais 10. Já essa dúvida já não tem mais. Por quê? O Thiago Galhardo, além de estar muito bem individualmente, ele é um jogador que ele dá a assistência que o Paulo Guerreiro precisa, que ele não deixa o Paulo Guerreiro isolado, e é um jogador que está com confiança. Tu vê que ele claramente está confiante. E isso ajuda o time, né? E o Léo Sonda, ele pode escrever aqui embaixo que Thiago Galhardo é o principal jogador hoje do Internacional ou não? Não, é muito cedo. Vamos com calma, gente. Como mas é gostam. que ele é de falar assim, sabe? Hoje, neste momento, ele assumiu uma linha de frente. E ele realmente está muito bem. Eu tenho que dizer que a entrada do Thiago Galhardo ajudou o Bosquilha a crescer de rendimento, ajudou o Edenilson a crescer. Então, o sistema do Internacional cresceu como um todo, né? Esse gol aí é bem Cudê. O Thiago Galhardo fazendo pressão, roubando a bola do adversário e dando assistência para o Paulo Guerreiro. Então, curiosamente, antes que alguém pergunte, o Internacional se mostra muito mais forte para o Grenal do que o Grêmio. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. E depois eu vou explicar por quê. Mas nesse confronto aí, o Inter deitou e rolou. Então, esse gol aos 40 segundos desarmou qualquer iniciativa do esportivo, né? E que ficou tão conturbada a situação que o Inter aproveitou e fez 3 para não deixar margem. 13 minutos já era 3-0. E o 3-0 não deu margem para qualquer falta de concentração, que aconteceu com o Grêmio. Então, e o Grêmio teve erros individuais seríssimos, e depois eu vou falar para vocês. Então, manda um abraço aqui para o Flávio Tachi, Adam Cecílio, Anderson Rosa e Jean Arsantes. Daqui a pouquinho a gente vai lendo as mensagens. Só mitos aí. Então, assim, gente... Parabéns ao Inter, ganhou sem estresse, não houve estresse. O Cudê conseguiu trabalhar o seu sistema de jogo, né? Então se fortaleceu e vai para o clássico, né, na boa. Eu não acredito embora o D'Alessandro vai ser julgado, eu não acredito que vai ser punido. Não acredito. Nem um joguinho? Eu acho que tem uma questão política. Daí tu entra assim, tem a questão política. Tem a questão política. O D'Alessandro política. vai ser julgado amanhã.
por conta daquela confusão envolvendo o presidente da Federação Gaúcha do de outro Futebol, Grenal, né? o Luciano Ox, o Grenal em Caxias do Sul. E vou dizer a mais. pena é maior, só que daí o Internacional entra lá no tal efeito suspensivo. Claro, pode ser. Mais de 3 jogos já dá doação de cesta básica. O brabo é ter um jogo. Se for 3, cabe o efeito suspensivo e isso vai acabar acontecendo, reverte em ações sociais. A gente está acostumado com isso. E antes que o torcedor colorado, e antes que aí, ó, ainda bem que tu fez a pergunta, porque eu ia falar assim, absolutamente não fará falta. Saravia fará falta no Clássico Grenal? Você aí de casa, você que está no carro, no trabalho, nos acompanhando, mande aí sua pergunta também e também sua opinião sobre essa aí. Isso não quer dizer que o Rodinei seja uma solução maravilhosa. Não, o Rodinei tem muitas limitações, mas pelo que o Saravia está apresentando, eu diria que não vai fazer falta. Até o Rodinei ganhar em vigor físico. Eu acho que ele tem, tecnicamente, grandes prejuízos, mas é um jogador que tem vigor físico. Então, para marcar o Cebolinha, daqui a pouco até o Rodinei sirva mais do que o próprio Saravia. Por conta do vigor físico. Vigor físico. Tá, o Everton deu um baile no Saravia no primeiro clássico ou não? Não, o Everton não está dando baile em ninguém ultimamente. E Nada. depois nós vamos chegar nisso aí. Embora o Everton participe, outro ele deu assistência para 3 gols, na verdade. Então, o Everton, a gente cobra do Everton, depois eu vou falar, mas a gente cobra do Everton o que ele pode dar. E está longe do que ele pode dar. E por isso que se cobra. Tá? E olha que eu assisti no último sábado Benfica e Porto. Futuro time, né? O provável time de Everton Cebolinha. E lá vai ser difícil ele se encaixar também. O esquema de jogo é bem diferente. Jorge Jesus vai chegar. Eu ainda estou duvidando que o Everton saia, porque assim como o presidente Romildo, não tem na mesa papel timbrado e proposta, entendeu? Não tem, é só do quem sabe aqui, quem sabe ali e tal. Quando vier papel timbrado. Então, assim, ó, a expulsão do Saravia, que até era desnecessária essa falta, já estava 4-0, não precisava fazer. E o Lomba pegaria provavelmente? Não sei, mas eu sei que não vai fazer falta. Então, o Inter, se isso seria uma preocupação para o torcedor do Inter, não tem essa preocupação, tá? E a única dúvida que eu tenho em relação ao time do Internacional para o Grenal está nesse jogador aqui, ó. Só para não fugir do Saravia aqui, o Peterson Ávila, grande abraço ao Ribeiro, concordo, pois para mim, Saravia é mais do mesmo. José Lito Souza, concordo com o Ribeiro, Saravia não fará falta. Na verdade, é uma ajuda sem tamanho para o Inter. Moreno, vim pela TGG. Daniel dos Anjos, Dali e Cudê fizeram bababá, né, aquela palavrinha que a gente não pode falar ao vivo, mas o julgamento ser um dia antes do Grenal é de se desconfiar também. Mas eu ainda acho que não vai rolar nada. Ribeiro, meio de campo do Internacional é a dúvida sua, provavelmente. O único jogador a única dúvida, talvez até o Cudê não a tenha, tá? Talvez seja muito mais dos analistas. E por quê? Porque o Musto é um jogador que, na minha opinião, ele corre o risco de deixar o time na mão. Ele tem uma característica muito... Ontem, por exemplo, ele não levou cartão por erro do juiz. Porque ele deu uma entrada digna de cartão amarelo. Então ele é um jogador que eu acho que o Lindoso é mais jogador que ele. Eu acho que o Lindoso... Eu não sei se o Lindoso já está recuperado, tá? Mas esse time que está aí, ó, a única dúvida que eu tenho é entre Musto e Lindoso. Vamos lá, então. Lomba, Rodinei, Fux, Cuesta e Moisés. Musto ou Lindoso para ti. Isso aí. Pra frente, é esse o time? Tá Marcos Guilherme, Edenilson, Bosquilha, Guerreiro e Galhardo. Claro, pessoal de casa, que na formatação do time do Internacional dentro de campo é um pouquinho diferente, né? Essa questão, o Edenilson fica mais para um lado, para o outro, o Marcos Guilherme inverte de posição, mas esse será, então, o time do Internacional. Na verdade, esse é o time titular do Internacional. Esse time aí, com o Musto ou Lindoso, eu colocaria o Lindoso, mas provavelmente até o Cudê não tem essa dúvida, porque o Musto é um jogador da confiança dele, tá? Então, assim, mas esse é o time titular do Inter, na minha opinião. Por que a gente não debate mais que o D'Alessandro tem que ser titular num clássico Grenal? Porque lá na semana passada, em meio à pandemia, em meio à parada, a gente falava, olha, o D'Alessandro, pelo peso dele, pela história dele,
tem que ser titular no Clássico Grenal. Agora não mais. Mas acontece que o último Grenal é um referencial contra ele. Pergunta aqui na tela pra você aí de casa também. D'Alessandro, na sua visão, tem que ser titular ou não? O Grenal, o último, já foi o referencial de que as coisas não podem ser mais assim. Primeiro, o D'Alessandro não pode ser, como foi no Grenal passado, companheiro do Paulo Guerreiro. Não é a posição dele. Então o D'Alessandro hoje estaria disputando posição com quem? Com o Bosquilha ou com o Edenilson, com o pé trocado. É a posição do D'Alessandro. Mas de repente ele na vaga do Marcos Guilherme. Não seria o estilo Cudê. Marcos Guilherme tem a velocidade. Se tu quiser arrumar lugar para o D'Alessandro, tu encontra. Só que eu acho que o D'Alessandro hoje é reserva do Internacional e mais ainda com o crescimento. Olha a falta que fez o Thiago Galhardo no Grenal em Caxias do Sul. Né? Então, assim, é reserva, né? Sim, é reserva. Não é nem no Grenal. O D'Alessandro hoje ele é reserva do Internacional e isso é absolutamente normal. Normal, né? Gente, o D'Alessandro não é onipresente, né? Ele já tem quase 40 anos, né? Fazer o quê? E vai. Então, esse é o time do Internacional. O Inter, na minha opinião, chega moralmente muito forte pro Clássico. Tá? Eu não sei se você vai colocar a entrevista do Cudê. A gente vai colocar daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho do Grêmio agora e depois a gente volta. Por conta da audiência, né? Tricolores, colorados, mais de 350 pessoas nos acompanhando só no Facebook e fora, claro, Net TV, Grêmio aí. Olha, no sufoco, Ribeiro Neto. Diego Souza é o tanque ou não? Sabe que o Diego Souza, eu acho que ele perde muito gol, mas é inegável que hoje ele é um referencial do ataque, é o artilheiro do gauchão, né? E está fazendo a função dele. Então o Diego, não dá para falar nada do Diego Souza. Eu quero dizer, vou falar primeiro os pontos positivos, tá? Para não pensar que eu sou sempre amargo, tá? Eu acho que os laterais do Grêmio jogaram muito bem ontem. O Orihuela, especialmente no primeiro tempo, no segundo tempo ele já não foi a mesma criança, mas no primeiro tempo até o Grêmio jogou muito pelo lado dele, ele jogou muito bem. Tá? E o Guilherme Guedes, no segundo tempo, foi muito bem. Muito bem. Então, eu acho que os laterais, embora eu acho que eles não vão jogar, eles foram bem. Tá? Tu acha que os dois não jogam? Bruno Cortez e Vitor Ferraz. É possível. Tá? Mas assim, eu acho, eu não sei como é que está o Vitor Ferraz, que está com dores musculares, e eu não sei como é que está o Cortez, porque veio do Covid. Entendeu? Tá, então, o Cortez, ele realizou testes na sexta-feira com todo o elenco do Grêmio, testou negativo. Era para voltar parado, no treinamento hoje. Não, ele já treinou sábado, treinou ontem e vai treinar hoje na reapresentação do grupo. Então ele terá 4 treinos para o Clássico Grenal. Então essas são as dúvidas que eu tenho. Mas tem uma outra dúvida, mas antes eu quero falar... E o Vitor Ferraz só faz exame hoje. Então tá. Mas eu quero falar sobre o jogo de ontem, porque eu vou tentar, na minha análise, explicar o que aconteceu ontem. Né? E isso não é raro acontecer com o Grêmio. E eu vou relembrar só um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, entre Grêmio e Fluminense. Lembra? O Grêmio abriu 3-0, um banho de bola. Mas um banho de bola no Fluminense. 3-0, assim, ao natural, fazendo jogada de efeito. Aí, naquela oportunidade, o seu Júlio César, né, resolveu, como estava tudo uma beleza, né, tentar sair jogando, driblar um jogador na área dele, perdeu, o Fluminense fez um gol. E aí desandou a maionese. O time ficou perturbado e o Fluminense ganhou o jogo de 5-3 ou 5-4, se eu não me engano. Um horror que aconteceu. Ontem, o que aconteceu foi o seguinte, o Grêmio abriu 2-0, tranquilamente, fez esse gol com o Diego Souza, depois fez o gol com o Michael, estava tudo tranquilo, tudo bem encaminhado, e aí aconteceu uma coisa que acontece invariavelmente com esse time do Grêmio, o rebolation. O rebolation é uma coisa... o rebolation, Ribeiro Neto? Hein? É aquela dança? O rebolation, o Grêmio começou a fazer graça. E aí eu vou botar na conta dos mais jovens. Tá? Ontem o Matheus Henrique, e não é porque eu sou um crítico de alguns fundamentos do Matheus Henrique. Ontem o Matheus Henrique, ele comprometeu. Tá? E não é porque ele é ruim ou não. Não, ele é um baita do jogador. Mas ele ontem apareceu, porque como o Grêmio quase perdeu, apareceu mais do que ele tem feito há horas. Prende a bola demais. Sai com o passe picotado. Depois vai abrir a câmera, gente. Você, fica aí, que daqui uns 5 minutos, Ribeiro Neto vai imitar o Matheus Henrique com a bola. Sabe? Então, assim, ontem ele entregou um gol, entendeu? Já tinha entregado uma outra bola. Não adianta ele ficar pedindo desculpa ao time. Ele faz isso sempre.
É a tal da síndrome do Arthur que o Renato tem que corrigir dos seus volantes, especialmente do Matheus Henrique e do Darlan, que é a mesma coisa. São o mesmo jogador. Mas tem algo muito mais preocupante com o Grêmio, que eu vou dizer. Aliás, eu tenho dito há horas aqui. Tá? Então, começou o rebolejo. E aí o que aconteceu? Porque tudo tem uma origem, né? O seu goleiro falha, e falha mesmo. O gol que o Vanderlei tomou é falha técnica, porque a bola vai no canto dele, a bola vai junto aos braços dele, então ele falhou. E os jogadores viram que ele falhou, tá? Viram, foi uma falha... Ele viu também, né? Não sei, eu tomara. Eu acho que pela entrevista que ele deu para a emissora que estava transmitindo, ele notou. Ele falou dos erros. Não, falhou feio, tá? E eu disse, ele já tinha tomado um gol contra o Ipiranga no meio da rua, mas a gente não deu muita importância, nem eu dei muita importância, tá? Então, mas foi falha também. Agora que é uma falha atrás da outra, dá para falar que foi falha. É que o de ontem foi uma falha grosseira. Eu não chamo de frango, porque frango é uma coisa mais escandalosa, tá? Mas só uma coisa, Ribeiro. Na imagem do gol, a bola não passa no meio da barreira, passa ao lado da barreira. Não é? Montou a barreira errada, então coloca mais um. Bola bem defensável. Tá aí, ó. Falha grave do seu goleiro. Aí, na sequência, para não bastar, o seu Matheus Henrique quer sair jogando, entrega a bola no pé do jogador, o Grêmio toma o segundo gol, e aí sim, aí a vaca... E daí o Guedes não tinha culpa, porque o Guedes estava lá na frente já esperando o passe também. Não é culpa do Guilherme Guedes. Tá, a culpa foi... Isso é culpa não é muita... Eu não gosto de culpa, assim, sabe? Erro, tá? Hora que joga... Aí vai pro intervalo, né? Esse gol, o juiz errou, o juiz errou, tá? O árbitro da partida, Daniel Bins, marcou falta no Diego Ivo. Se tivesse VAR, ele teria obrigação de ver lá e daria o gol, porque foi o gol legítimo, tá? Mas ainda assim o Grêmio continuou. Essa jogada foi uma bela jogada estilo Grêmio. E aí eu até, onde eu estava transmitindo, eu dei parabéns para o Guilherme Guedes, porque ele fez exatamente o que um lateral tem que fazer e que o Cortez não faz. O Cortez pode ser melhor em tudo, mas na hora do cruzamento, o Guilherme Guedes provou que sabe fazer o que o Cortez não sabe. Cruzou com a cabeça erguida exatamente onde estava seu companheiro esperando. E aí tu acha que está tudo bem, né? Não. 3-2, está resolvido o problema. Jean-Pierre faz o pênalti. E aí o Jean-Pierre, que é um outro jogador que... E eu acho que o Renato deixou bem claro isso na coletiva, né? Que é um outro jogador que está sendo instável. E a hora que o Jean-Pierre... Ele é tão importante para o Grêmio, para o sistema de jogo, que esse jogador, além de aproveitar a oportunidade, ele tem que ser mais regular. Então, o que aconteceu? Vou relembrar se você não ver. Quando o Grêmio fez 2-0, vários contra-ataques do Grêmio, o Jean-Pierre, ao invés de abrir o Everton, pedindo a bola livre. Ao invés de ele abrir, ele quer dar mais um drible. Aquela puxadinha de bola aqui. Para tentar arrematar. Cara, objetividade, seriedade. Então, o Renato viu isso. E eu sei que o Jean-Pierre saiu bravo, claramente saiu bravo, porque ele fez o pênalti e o Renato tirou ele de campo, na hora. Porque foi um pênalti infantil mesmo. Né? Mas eu não fiz nada. Mas não adianta. Ele deu a oportunidade para o jogador do Novo Hamburgo se jogar ou não. Ele deu a chance para o pênalti acontecer. Né? E por quê? Eu também acho que houve falha na marcação. O jogador do Novo Hamburgo estava livre na área. Mas ele estava no lance ali e cometeu o pênalti infantilmente. Então, esse é um jogador... Deixa eu só mandar uns abraços aqui e tu fala desse jogador, porque eu quero te fazer outras perguntas e vai ficar esse mistério. Esse é um jogador que vai sair ou não e tu já vai emendar essa questão. Jean-Pierre pode sair, por isso que eu te cortei. Tá bem, tem grande chance. Mandar um abraço, cara, pro Diegão, da Segunda Pele Tricolor. Segue lá, @Segunda Pele Tricolor. Maravilhoso o conteúdo que o pessoal tá fazendo também. Mandar um abraço lá pro Euler Marques, do @Tricolores da Geral. Também, cara, gremista aí, ó, segue os dois, que é maravilhoso também o conteúdo do Tricolores da Geral. Pessoal do Tricolores que mandou, o lado de lá sempre é favorito. O Grêmio é um time cascudo, vai conseguir controlar esse e sair com a vitória novamente. Repare ali o lance, a desatenção do Jean-Pierre deixou o jogador do Novo tomar a frente. Mas foi pênalti? Eu acho que foi. Mas ainda assim ele deu a oportunidade para o cenário do pênalti se transformar. Desatenção, estava pensando na lua, entendeu? E isso o Jean-Pierre tem que consertar urgente. Ele tem que ser intenso o tempo todo.
o que ele faz, e tem tantas coisas que ele faz tão bem, né? Pô, é um jogador que tem uma classe para jogar, uma habilidade, ele tem um bom arremate, ele quando quer, ele faz uma assistência perfeita, como aconteceu no terceiro gol. Sabe? Então o Grêmio precisa muito do Jean-Pierre, mas precisa do Jean-Pierre o tempo inteiro, ou utilizar a expressão do Renato, concentrado no jogo. Né? Essa vulnerabilidade emocional dele no jogo causa muito prejuízo. E aí eu vou responder a tua pergunta, né? Que não é essa. Escalação na tela, então, para Ribeiro Neto responder a pergunta. Eu vou te dizer, tá? Eu não sei se ele não vai com 3 volantes pro Grenal. Mas daí, a gente já tem essa escalação também, ó. Dá essa invertidinha aí com o Lucas Silva no lugar de Jean-Pierre e a gente segue com a escalação. E não é porque o Jean-Pierre tem essa alternância. É também porque o Internacional tem um esquema conhecido e eu acho que o Renato e a sua comissão técnica pelo menos tem que se preocupar com algo que eu tenho falado aqui há muito tempo para vocês. Se puder abrir para mim no quadro negro aqui... Vamos, claro. Para exemplificar exatamente aquilo que eu estou falando. Tá. Só tira o banquinho aí que daí tu te facilita. Tá bem. Olha aqui, gente, o que eu tenho dito para vocês há muito tempo, tá? Tá aqui. Tá, esse aqui é o Grêmio, tá? 2 volantes. Tá. Esse é o Grêmio. O pessoal que tá entrando, esse é o Grêmio... É o Grêmio, do tá? Grenal. Matheus Henrique e Maicon, é o Grêmio de ontem. Matheus Henrique e Maicon, Jean-Pierre, tá? Alisson, Everton e Diego Souza. Gente, o que eu tenho dito para vocês, quem me acompanha sabe. O Grêmio o Grêmio nem tem volantes, o Grêmio tem médio apoiadores, é uma expressão, né, moderna. O Grêmio atua tanto no flanco. Olha como é que o Grêmio joga. O Grêmio joga avançado, entendeu? Os seus volantes, eles jogam praticamente da intermediária ofensiva, porque o Grêmio tem um padrão de jogo de toque de bola e ele ocupa esse setor. E até fica complicado porque fica pouco campo para trabalhar. E aí, quando tem um adversário muito fechado, o Grêmio tem algumas dificuldades. Mas o que acontece? Como esses 2 jogadores aqui, Maicon e Matheus Henrique, são muito lentos na recomposição, o que é recomposição? É a volta. Quando o Grêmio perde a bola, por exemplo, o Matheus Henrique deu um passe errado, entendeu? Esses 2 jogadores aqui, que são fantásticos, Kahneman e Jeromel, pegam no mano a mano, no contra-ataque, o atacante adversário. E esse problema o Grêmio tem já há algum tempo, por quê? Mas o Lucas Silva, Ribeiro, é a mesma coisa. O Lucas Silva até é mais lento na recuperação do que os outros 2. É mais pesado. O Grêmio fica com um buraco aqui nesse setor e os 2 zagueiros do Grêmio sofrem uma barbaridade. Então, eu acho que se o Renato pensar bem, pelo menos por primeiro tempo do Grenal, já que é jogo decisivo, ele vai pegar esse jogador que é o Jean-Pierre, que joga mais adiantado, e ele vai fazer isso aqui, ó. Vai botar o Lucas Silva aqui e vai fazer, ele já jogou assim, né? Vai fazer um tripé de volantes. Por quê? Para evitar que a marcação alta do Internacional roube essa bola aqui e deixe o sistema desguarnecido do Grêmio. É isso que vai acontecer. Quer dizer, mas ele pode ir com o Jean-Pierre? Pode. Seria até uma tendência, porque o Jean-Pierre é titular do Grêmio. Mas num jogo decisivo contra o Internacional e contra um sistema de jogo que também está desenhado, que é a marcação alta da saída de bola, né? O Grêmio tem que reforçar o seu sistema de marcação. E é por isso que eu acho que é possível que jogue Vitor Ferraz e Cortez. Porque o Grêmio tem que rechear seu meio-campo com jogadores construtores. Porque tanto o Orejuela quanto o Guilherme Guedes são jogadores mais agudos. Né? São jogadores mais agudos. Então, para começar o Grenal, eu acho que eu não sei como é que está a condição clínica desses jogadores. Mas para começar o Grenal, eu acho, é um feeling meu, eu acho que ele vai com os 3 volantes, Vitor Ferraz e Cortez. Por quê? Porque esses jogadores já estão entrosados e ele recheia essa fatia do meio-campo, que é onde o Internacional rouba a bola para surpreender o adversário. Nesta questão agora, segunda-feira, 12h33, Vitor Ferraz é a única dúvida
clínica do Grêmio. Se não tiver Bruno o Vitor Cortez, Ferraz, sim, tem condições de ir para o jogo. mas aí sim, se o Vitor Ferraz não jogar, ainda mais se impõe um terceiro volante, né? Porque o Orejuela é um jogador que é mais agudo. E ele pode, de repente, fazer essa opção, né? Olha, eu vou rechear o meio, mas por onde é que eu vou sair? Então eu vou sair pelas laterais. Porque os laterais do Internacional, eu não falei isso. Eu falei que o Saravia não era perda para o Grenal. Mas ainda assim, uma coisa que o Internacional tem de... não é ruim, mas de pouca qualidade são as suas laterais. O Moisés é um lateral que não agrega qualidade, e nem o Rodinei e o Saravia, por enquanto, também não está mostrando agregar qualidade. E tu quer ouvir o Eduardo Cudê falando de Saravia? Vamos lá. Gente, então. para você aí de casa, de novo aqui. Desculpe, tá? Sem legenda, Eduardo Cudê falando de Renzo Saravia, lateral que foi expulso no jogo de ontem. Pero bueno, creo que es una jugada de repentización, ¿no es cierto? Que bueno, que es normal que en este caso Renzo haya querido evitar el gol. Yo había falado que no quería tomar gol en el entretiempo, que era importante para nosotros no tomar gol, y bueno, creo que eso le jugó en contra para tratar de evitarlo, pero bueno, pienso que es el único saldo negativo del juego de hoy. Mandar um abraço aí pro Sérgio Luiz Rick Moreira. Depois a gente vai nas perguntas também. Perguntou se o Colorado tem chance no Clássico Grenal. André Felipe Age. Não podemos pensar que o Grenal tem favorito. Alguns jogadores do Inter começaram a jogar. Thiago Galhardo e Guerreiro. Continuo acreditando no meu Grêmio. André Gaúcho de São Jerônimo, morando em Fortaleza, Ceará. Ô, Fortaleza, se não fosse essa tal de pandemia, tá bom aí o negócio, hein? Calorzinho, rapaz. Bons vizinhos, Ronaldo Gabriela. Abraços aqui do Espírito Santo, Dali Grêmio. Minha avó, cara. Oi, beijo. Beijo, vó. Vó tá lá em Balneário Camboriú. Felipe Sonda, um abraço de Cascavel, Paraná. É parente do nosso Léo. Salomão dos Santos. Só espero que o Musto não jogue o Grenal. Metade da torcida do Internacional também pensa igual. Eu tenho dúvidas, mas eu tenho que dar um jogador que veio pela confiança que o Cudê tem nele, né? Mas o Lindoso mostrou ser melhor que o Musto. E o Fábio Ortiz falou que não adianta a gente ficar conversando aqui, porque, né, vai dar Grêmio sempre. Não sei, eu diria o seguinte, o Internacional, eu comparo esse Grenal ao Grenal da Libertadores da América. Totalmente imprevisível, totalmente, sabe? Eu acho que o Inter tem muita condição, sim, de ganhar o Grenal, tá? Assim como o Grêmio também. Então, se o Grenal, por si só, ele não tem favorito por ser Grenal, pelo momento das duas equipes, mais ainda, qualquer coisa é speculation. Qualquer coisa assim. E eu não tenho bola de cristal, entendeu? E como o Grenal é um jogo que, às vezes, o detalhe, né? Por exemplo, vai um jogador a bola expulso, parada. Um jogador expulso, um pênalti. Então, isso, às vezes, interfere demais. Então, né? Eu tenho uma dúvida, não tem VAR, né? Vai ter VAR. Vai ter VAR? Vai ter VAR. Ainda bem. Ainda bem. A arbitragem deve ser definida na tarde de hoje, então. Provavelmente um Daronco da vida ficando. Não dá para... Esse é o tipo de coisa que como gestora, eu fui muito tempo gestor, né? Tem hora que não dá para tu brincar, nem fazer experiência, não tem hora que, sabe? Então esse Grenal aí, ou é Daronco ou é Voaden e acabou. Entendeu? Tem o Jean-Pierre, que eu acho que também é um mas é que o Jean-Pierre apitou a semifinal, o Daniel Bins então, também. Assim, vai então pro sorteio Daronco e Voaden e ponto, e acabou. Não chega de frescura, entendeu? Chega de frescura, não, sabe? É isso aí e acabou. Mandar um abraço aqui novamente para o Tricolores da Geral. O Musto da Alessandro e Guerreiro tem que jogarem, ou melhor, tentarem jogar o Clássico Grenal. Estão devendo nos últimos? Não, é que assim, eu vejo muito assim... o torcedor do Grêmio pega no pé do Guerreiro que não faz gol em Grenal. E realmente, o Guerreiro não vai bem no Grenal. Mas uma hora ele vai ir. Entendeu? Aí a gente com as imagens do último Clássico Grenal, enquanto a gente fala aí em cima. Gramadinho ruim? Então, olha o Musto aí, cartãozinho. Então, eu iria de Lindoso. Mas, né,
A gente sabe que o Musto é um jogador da confiança do Cudê. Tem o Renato aí também? Bom. Temos o Renato e vamos acompanhar o Renato falando sobre o Jean-Pierre, que sim, o Renato cobrou o guri publicamente. Depois tivemos um lance infantil do Jean, onde ele cometeu o pênalti. Eu conversei com ele na saída de campo, ele falou que não havia feito nada, depois vendo na televisão deu a chance para o árbitro marcar o pênalti, mas enfim, depois buscamos a todo custo e conseguimos fazer o gol da classificação. Lógico que ficam os erros, ficam as coisas que a gente precisa corrigir, apesar que eu volto a repetir, não é desculpa, mas vai precisar 10, 12 jogos, erros infantis vão acontecer de qualquer equipe do futebol mundial, não é só aqui no Brasil, não é só do Grêmio também. Mas o mais importante é que por todas essas dificuldades, mesmo assim a gente dando esse mole todo, a gente conseguiu a classificação. Classificação, mas não pode dar mole. Clássico Grenal, quem errar... Ainda mais em Grenal, né? Ainda mais em Grenal. Assim, ó, eu repito, eu tô parecendo chato, eu sei que eu sou um pouco, né? Não dá nem pensando no Grenal só. O Grenal, ele pode botar os 3 volantes e dar uma arrumada nesse problema da cobertura dos zagueiros. O Grêmio tem que contratar um primeiro volante. Né? Já pensando em Libertadores, pensando em campeonato. O Grêmio precisa contratar um primeiro volante, porque o Grêmio foi campeão sempre com um primeiro volante. Lembrando novamente, o Wallace, Jailson, Michel, quando esteve bem, foi titular, porque são jogadores da posição. O Grêmio não tem no seu grupo, eu não conheço o Lucas Araújo e o Friso e tal. Mas é que tu falou em Libertadores. Esses dois não vão estar prontos para jogar uma Libertadores da América. Tem que contratar. Eles vão ganhar oportunidades no Campeonato Brasileiro, que começa esse final de semana. Que maravilha também. Pode não começar pode não começar, verdade. Por conta que a CBF vai adiar as datas. De quem estiver decidindo o campeonato. Vai ser uma bronca. Como tem Corinthians e Palmeiras, né? Tem o Inter ou o Grêmio contra o Caxias, é possível. E aí tem uma coisa que está aventada hoje. E o Leozinho vai falar disso, vamos ver? Vamos lá então. Ô, Léo Sonda, o que está acontecendo aí de julgamento, de CBF? O que é esse imbróglio aí da CBF? Pois é, Guilherme Paz, a CBF anunciou ontem que vai adiar os jogos da primeira rodada do Brasileiro que tenham times envolvidos que vão definir os títulos estaduais. Mas a Federação Gaúcha não se enquadraria nesse quadro porque a final do Campeonato Gaúcho seria definida em 2 jogos. Então o Gauchão teria que ter final única para já ser definido nesse final de semana. E é o que a Federação tenta definir com os clubes. Tentar um acordo para a final ser disputada em jogo único. O Inter, o Caxias e o Grêmio terão que definir essa situação e é o que deve ser definido ainda nesta semana, porque o jogo pode ser no fim de semana, então a federação corre contra o tempo para fazer essa reunião. Não. No regulamento. E não. Para mudar tem que ter unanimidade. De todos os clubes. São Luís vai ter que votar. Acho que é só os envolvidos, tá? Não tem. Mas o Caxias não pode aceitar isso. A única chance do Caxias... É um jogo único? Não, só se for em Caxias. E não vai ser. Tu acha que o Caxias tem chance em 2 jogos? É a única chance que ele tem de fazer um resultado em Caxias e está assegurado, porque o Caxias já não tem a melhor campanha. Então... Léo, obrigado, hein? Abraço pra ti. O segundo jogo ou vai ser no Beira-Rio ou vai ser na Arena. Entendeu? Então o primeiro jogo é em Caxias. Se o Caxias abrir mão de jogar em 2 partidas, vai jogar uma partida na Arena ou no Beira-Rio. Então a chance do Caxias diminui muito. Não. Aí o critério técnico... Não mas eu sou a favor de um joguinho único, retranca, joga por uma bola. Se eu sou dirigente do Caxias, já corta pela raiz. Não, nem conversa comigo, porque não tem. Joga na quarta-feira, entre os campeonatos. Aliás, se eu sou o Caxias, eu quero jogar com o Grêmio e o Inter jogando o Brasileiro ao mesmo tempo, que a chance dele aumenta. Não, peraí um pouquinho. Aí rasgar o regulamento assim, não. Aí não me serve, sou totalmente contra. E acho que se o Caxias fizer isso, está dando uma de
Eu ia falar uma coisa muito forte aqui, né? Não vou dizer. Os dirigentes do Caxias não são burros. Não são burros, tá? Eduardo Cudê, fala um pouquinho sobre esse clássico Grenal da quarta-feira, 9h30 da noite, que ainda, gente, calma aí, ainda não está definido se será na Arena, né? Porque hoje o prefeito da cidade, aqui de Porto Alegre, Nelson Marques Júnior, disse que ele vai avaliar o que aconteceu ontem aqui na cidade. Foi tudo bom, foi tudo certo. Protocolos, não teve aglomeração e segue o jogo. Fala aí, Cudê. Y bueno, con respecto al análisis, creo que arrancamos, habíamos hablado, necesitábamos arrancar de buena forma, llegaron rápido los 3 goles y bueno, después en el medio tiempo hablar de intentar dosificar esfuerzos y de no sufrir en el juego, ¿no? Creo que lo único o el saldo negativo es la expulsión. É isso mesmo. Gente, vamos acompanhar um pouquinho. Já falamos do Clássico Grenal, já falamos do Grêmio em Novo Hamburgo, do Internacional Esportivo. Vamos pegar um pouquinho mais ao lado das contratações do Grêmio, né? O Ribeiro falou que o Grêmio precisa de um primeiro volante. Paulo Luz, dirigente do Grêmio, falou ontem sobre as contratações e também sobre o André. Daqui a pouquinho a gente acompanha o André. Vamos acompanhar agora um pouquinho sobre as contratações. A tua pergunta ela é muito inteligente, mas eu te diria que nós buscamos um jogador de qualidade e eu nem daria aqui as características, porque vocês são muito preparados e a própria tecnologia hoje disponibilizaria a condição de vocês praticamente identificarem quem seria esse atleta, né? O que eu posso dizer é que o Grêmio está realmente muito focado em fazer uma reposição devido à perda do Caio Henrique. E estamos, na nossa área especializada, o CDD, trabalhando com afinco para nós vasculharmos o mercado e encontrarmos um nome que possa vir agregar ao plantel do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Aquele Aldinho meio estourado. Eu pensava como o Grêmio está pensando, mas não penso mais. Tu pensava que o Grêmio precisava só de um lateral esquerdo? Não, eu acho que o Grêmio ele tem que contratar um lateral esquerdo para ser titular. Mas como o Guilherme Guedes está muito bem, eu acho que o Grêmio tem uma carência. Esse primeiro volante é muito mais importante que o lateral. Hoje, o Grêmio precisa muito mais de um primeiro volante do que um outro lateral esquerdo. O Robinho, do Cruzeiro. Não é volante. Não é, né? Quer botar mais um entre meio? Não dá. Meio? Não, o Grêmio já tem jogador demais ali. Tem algum primeiro volante? Tirando o Rafael Carioca. O Grêmio tentou o Rafael Carioca, que é um jogador. O Jailson tá para sair da Turquia, mas o Jailson não volta para o Brasil, essa informação. Seria uma boa contratação. Eu não sei, cara. Não sei que jogador o Grêmio poderia contratar. Tipo, Felipe Melo. Henrique, do Cruzeiro, né? Já que o Cruzeiro quer o Ferreirinho. Não sei, cara. Cruzeiro que tá com uma bronca, tem que arrumar um dinheirinho essa semana aí pra não tomar outra punição da FIFA pra perder mais 6 pontos. O Cruzeiro tá passando o Pires, né, pra torcida, que é uma coisa lamentável, né? Até uma campanha, doe para o Cruzeiro pagar suas dívidas. Mas é uma falta de, é uma cara de pau, né? É uma você cara aí, você de casa, ó, depois que acabar os programas da RDC TV, entra lá no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, tem um QR Code lá pra fazer a doação. E é campanha para pagar a FIFA. É uma cara de pau, é uma sem vergonhice, uma sem vergonhice, cara. Que bárbaro, abusar do fanatismo do torcedor para tirar o dinheiro dele. E algumas igrejas fazem isso também, né? Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Temos o Paulo Luz aí falando sobre o André. Como é que tá a situação? As tratativas estão seguindo um rumo já bem mais próximo de um denominador comum sobre a condição do nosso diretor executivo Klaus Câmara. Estamos conseguindo manter com o staff do atleta um relacionamento muito elevado, né? E inclusive tratando disso também com muito respeito à figura do próprio atleta, que é um atleta muito bem quisto no nosso elenco, e esperamos que ou na próxima semana ou nos próximos dias, né, que nós tenhamos um desenlace, que seja um desenlace que atenda aos interesses da instituição Grêmio e que também possa atender e preservar os interesses do atleta. O André chegou num ponto que ele não tem mais condição de ficar aqui.
Né? E além disso, eu vou dizer uma coisa para ti. Ontem, o Luciano chegou numa situação seguinte: se ele erra aquele gol, Tá fora. ele é o novo André. Ele seria defenestrado pela torcida. Né? Porque o Luciano tá na alça de mira do torcedor. Eu já estava apelidando ele de novo André. É o novo André, é o novo André. E ontem ele conseguiu se redimir porque ele fez No dia que ele fez 1 ano de tricolor. Não, e olha o risco que o Renato tirou. Até agora eu não entendi. Tu já sabe por que ele tirou o Diego Souza? Não. Como é que ele tira o artilheiro do time assim, faltando 7 minutos? Inacreditável o que aconteceu. Mas a estrela do Renato é brincadeira, né? É brincadeira. Então... E aquela situação, né? O Renatão tava lá na praia, vitória no Grenal, calou nossa boca. Agora o Grêmio vai jogando mal, vitória no Grenal, cala nossa boca. Mas se ele perde o Grenal de quarta-feira agora, daí tu dá motivo. tu volta tudo. Daí vão falar que os comentaristas são aproveitadores, que o Grêmio tava uma beleza. E o Grêmio não tá uma beleza, o Grêmio tem problema. Aliás, deixa eu falar também uma coisa que tá me chamando a atenção. O PP voltou muito mal da pandemia. Errando passes. Não, o PP voltou muito mal da pandemia, então ele tem... Porque é o seguinte, daqui a pouco o Everton sai e é a tua hora, meu filho. É a tua hora, né, de assumir a posição. Só que ele está muito, muito irregular, ele voltou muito mal, né? Então, mas como é a volta da pandemia, então a gente não está muito... Nem eu estou muito radical, né? Vamos esperar um pouquinho. Qual é o limite de Ribeiro Neto ficar radical? O próximo Grenal que vale taça? É que agora vale taça. É que assim, ó, quando o jogo é decisivo, tu entendeu? Tem coisas que eu não admito. Por exemplo, o Everton perder um pênalti no Grenal é inadmissível. É inadmissível. Mas ainda assim era um Grenal que valia muito pouco, tá? Chegar agora, quarta-feira, no mata é inadmissível. É inadmissível. Jogador do... E deixa eu falar do Everton. O Everton, o jogador, ontem deu assistência e tal. E tu vê que ele é um jogador diferenciado, né? O Everton é um jogador diferenciado, cara. É o principal jogador do Grêmio. E por isso que eu cobro dele que ele pode dar muito mais. E teve uma jogada que teve uma possibilidade de ele ir, sabe, no 1 contra 1 direto. Ele já não está indo, vai e volta. Mas é a confiança. Talvez a confiança. Eu sei que ele 10 jogos sem balançar as redes ou 9 agora? Eu sei que ele tem a marcação dobrada. Às vezes tem 3 jogadores. É claro que é mais difícil, mas porque ele criou esse cenário pela qualidade dele. Então, e a cobrança é proporcional a isso. Se cobra muito mais o Everton. Então, é o que eu espero. Então, eu não duvido que o Grêmio vá com 3 volantes, né? E guarde o Jean-Pierre por um segundo tempo, mas também não duvidaria que o Jean-Pierre começasse. Uma outra informação tem também... que resolver o problema do primeiro volante. Uma outra informação também é que Thiago Neves estará no banco de reservas no Clássico Grenal. Mas há tanto tempo sem atuar, tendo o Jean-Pierre no banco de reservas, será que vale a pena ter o Thiago Neves? Se o Jean-Pierre for pro banco, o Thiago Neves não tem lugar. Posso fazer uma pergunta bem simples para ti? Tu prefere o Isaac ou o Thiago Neves no banco? Num jogo decisivo. Não, Grenal. Thiago Neves, pelo peso. Pelo peso. João Manuel Gayer, Joãozinho, papai do ano. Ó, tem chá de bebê agora, tô ligado, Joãozinho. Jairo. Bah, Jairão, desculpa aí teu sobrenome, vamos pular, né? De Ribeirão Preto, dá-lhe Grêmio, abraço. Paulinho César da Silva. Se o Grêmio jogar como jogou com o Novo Hamburgo, perde para o Internacional. Perde. Paulinho de 2 irmãos maravilhosos. Perde sim, perde. Joel Desideiro. Posso seguir ou perde? Segue. Thiago Galhardo e Guerreiro podem jogar juntos o Clássico? Sim, e vão jogar. Já estão escalados. Já estão, eles, Lomba e o resto. Boa tarde. Vejo alguns colorados, o Francis Valdo. Boa tarde. Vejo alguns colorados falando que são favoritos. Podem ser favoritos, mas já sabemos que ganha o Grêmio. Luiz Taborda. Fica bom o Grenal se a arbitragem apitar para os 2 lados. Pesado essa, mas vai ter VAR, né? O VAR dá aquela... O VAR ajuda todo mundo. Humberto Claudino, o Paulo Luz anda no escuro. Que piada boa, Claudino. Tu é muito bom, hein? Flávio Tati, é tão bem quisto que nenhum clube quer, falando do André. Não, o Sport quer. O Sport Recife quer ele de volta lá. Só não tem como pagar. Coitado dos caras. Não tem como pagar o salário dele, né? Brian da Silva Popsim, Odair. Que tipo de Inter é esse? Para que fazer 3 gols? É só fazer um e recuar. Falando do Eduardo Cudê, né? Que o Odair não fazia 3 gols nunca. É verdade. Euler Marques, o Bob Sim da base não seria o primeiro volante que o Grêmio precisa? O Bob Sim, ele não se criou. Pelo que eu sei, o Bob Sim era um fenômeno na base, mas antes mesmo de ir pro profissional, caiu muito de rendimento. Ele teve uma lesão muito séria, tá?
E ele parece não é mais a mesma criança. Mas eu digo parece porque eu confesso para vocês que eu vi pouco jogar. Mas eu vou muito mais pelas informações, assim. Ninguém fala em aproveitamento do Bobson no Grêmio. Estão falando em negociação. Só lembrando, Ribeiro, veio aqui informação também, né? O Diego Souza saiu porque sentiu um desconforto. É isso? É isso. Léo Sonda mandou aqui pra gente. Muito obrigado, coletiva. Então. Essa informação é muito importante. Porque é isso que ele fala, não tinha explicação isso aí. E tem o Eduardo Cudê pra gente fechar o programa falando sobre essa questão de Grenal, né? Que ele ainda não conquistou os 3 pontos em um clássico Grenal. Mas o Inter, apesar de ter feito um bom Grenal na Arena esse ano, tem 2 derrotas no ano e justamente as 2 contra o Grêmio. O quanto isso te incomoda, né, de não conseguir ganhar o clássico, né, e um tabu que o Inter tem de 8 jogos? Me incomoda mucho, te diría muchísimo. Intentamos sostener más allá del rival, intentamos sostener una idea. Creo que cada vez que nos ha tocado, en los 3 juegos que nos ha tocado enfrentar el clásico, siento yo que hemos sido superiores, pero bueno, la realidad que me incomoda mucho porque quiero ganarlo. Mandar um abraço primeiro pro Lucas Colar, né? Parceiraço aí. Tua cria? Minha cria. Olha aqui, ó. Eu acho que falou a verdade. Eu acho que o Renato foi muito bem na entrevista ontem, quando comentou isso aí. O que ele queria dizer o quê? Não me incomoda. É óbvio que incomoda. Incomoda o Renato, incomoda o Cudê, a rivalidade de Grenal, velho. Então não tem nada de... Tirando isso, não tem mais nada. É óbvio que incomoda. Como o Guerreiro está incomodado que não faz gol. Se ele fizer gol, ele vai extravasar. Normal, que é o quê? Vocês querem o quê? Né? Fala aí, Renato. Com todo respeito, você não queria que o Cudê falasse que ele estivesse desmotivado para o jogo, né? Ele está motivado por vencer o primeiro clássico, vai correr atrás da vitória. Eu estou tão motivado quanto ele, ou mais, para conseguir mais uma vitória. Então é uma coisa normal no futebol. Inclusive, parabenizo de novo o Cudê, que está fazendo um excelente trabalho, um excelente profissional, uma grande contratação por parte do Internacional. Mas é mais um clássico. Eu jamais falaria que estava desmotivado. Então é uma coisa normal, até porque o Grêmio vem numa sequência muito boa sobre o Internacional, mas cada partida é uma partida, é um clássico. Porque o Grêmio venceu 2 dos últimos 3 clássicos, não quer dizer nada. Não tem favorito. Não tem favorito no clássico, independente de como as equipes estão, é 50% para cada lado. Ribeiro, obrigado com essa frase aí, 50% de cada lado. A gente segue o debate até quarta-feira, 9h30 da noite. Um grande abraço a todos, até amanhã, e vai ser muita coisa legal, porque nós teremos um grande Grenal. É isso mesmo. E, gente, lembre-se sempre, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aqui o site, tá? Entre lá, várias informações, estágio, aprendizagem para você. Tchau, obrigado. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube na NET TV e no Facebook. Dá aquela saidinha na página e retorna que é uma nova live. Beijo. Tchau. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 quilo de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC.